Tudo bom, gente? Professor Ronaldo Faria. Vamos concluir hoje a aula sobre reformismo religioso, processo de ruptura religiosa que ocorreu no século XVI. Vamos fechar hoje falando da Contra-Reforma. O nome é explicativo. O movimento católico, por isso que alguns também chamam de Reforma Católica, ele tentava, de uma certa maneira, barrar a expansão do protestantismo na Europa e no mundo. Dentro desse aspecto, dentro desse contexto, vamos trabalhar alguns tópicos, algumas iniciativas da Igreja Católica nesse sentido. Vamos começar falando da Companhia de Jesus, a ordem dos jesuítas ou inacianos, porque foi criada por Inácio de Loyola junto com os estudantes no ano de 1534 na Universidade de Paris. Posteriormente, essa companhia foi reconhecida através de uma bula papal escrita pelo Paulo III. Então, gente, é importante lembrar da ação dessa ordem religiosa. Aliás, naquele momento, a igreja vai incentivar a formação de ordens religiosas, exatamente para organizar um movimento católico de expansão da fé e de cerceamento desse protestantismo que se manifestava. Talvez seja a mais emblemática, né, essa Companhia de Jesus, porque ela vai ter uma questão de firmar a disciplina, o caráter baseado na fé. Não à toa eram chamados de soldados de Cristo. Naquele momento que vários religiosos iam para os monastérios para tentar salvar sua própria alma, os inacianos, os jesuítas, tinham a preocupação de salvar almas alheias, de expandir a fé cristã. Nesse sentido, isso tem uma íntima relação com a história do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo novo, digamos assim, principalmente o mundo colonizado pelos ibéricos, essencialmente católicos. Então devemos lembrar dessa importante ação de conversão, de catequese, de cristianização dos nativos do continente americano. Aliás, lembro também que o Brasil é o maior país católico do mundo e o México é o segundo. Não por acaso, os dois países com o maior número de fiéis católicos estão no continente americano. Então isso mostra a eficiência do trabalho dessas ordens religiosas, principalmente dos jesuítas, dos inacianos. E confirmando esse raciocínio e também essa ação dos jesuítas, é importante lembrar que naquele século XVI, enquanto o rebanho católico está minguando, está diminuindo dentro do continente europeu por culpa dessa expansão protestante, o trabalho dessas ordens, como a jesuíta, restabelecia e compunha esse rebanho. Portanto, é extremamente importante dentro desse contexto de contra-reforma. Congregação da Inquisição, convocada por Paulo III, na verdade, vai fortalecer uma instituição que já existia desde a época medieval, o Tribunal do Santo Ofício. Talvez seja a coisa mais conhecida dentro desse processo de contra-reforma, a atuação da Santa Inquisição. Normalmente, lembrando dos autos de fé, pessoas consideradas hereges, aqueles que iam contra os dogmas, contra a atitude da igreja, dos sacerdotes, em alguns casos eram queimados em praça pública. Toda vez que se fala da Inquisição, se fala de uma ação autoritária, de uma ação violenta, de tortura, de queima de pessoas, como acabei de falar. Então, não vamos estender aqui falando desses métodos de tortura, não quero entrar nesse baixo astral, mas devemos lembrar que através da ação da Santa Inquisição, a igreja não está querendo, naquele momento, deter ou punir ou tentar cercear o pensamento, a ideologia do protestante ou de qualquer outro tipo de herege. Ela está punindo também fisicamente, a coisa do castigo exemplar. Outro importante ponto desse processo de contra-reforma é a convocação, também pelo Paulo III, do Concílio de Trento, cidade suíça, Para quem não lembra, concílio é uma reunião da alta hierarquia católica, no caso dos cardeais. Esse concílio, especificamente, é o concílio mais longo da história da igreja. Ele dura de 1545 a 1563, 18 anos de concílio. Não é um período ininterrupto. A peste atacou em alguns momentos aquela região,
onde ocorria a reunião religiosa, mas a igreja voltava a discutir. Discutia o quê, Ronaldo? Discutia a confirmação de seus dogmas, a infabilidade papal. O que eles estão querendo nesse momento são duas coisas bem claras. De uma certa maneira, rever erros cometidos e confirmar dogmas interessantes para a fé católica. Ronaldo, dá um exemplo aí de um dogma que é confirmado. A santidade de Maria, o uso do latim nas missas solenes, a necessidade do clero continuar interpretando a Bíblia, dentre outros dogmas que são confirmados. Ainda no âmbito desse concílio, a igreja estabeleceu um índice de livros proibidos, o Index Librorium Prohibitorium. O que estabelecia? Estabelecia uma relação de livros que eram considerados ofensivos à fé católica, que questionava seus dogmas, como eu disse anteriormente, que questionava o comportamento do clero, a hierarquia da igreja. Essa lista, esse índice, tinha o objetivo de impedir a disseminação de ideias, de obras que questionassem a autoridade da igreja, os dogmas da igreja, né? E o próprio comportamento do clero. Acredito que muitas obras de humanistas, de renascentistas, de filósofos, racionalistas, deveriam ter sido incluídos nessa censura estabelecida pela instituição. Gente, para fechar esse processo de contra-reforma, eu queria reafirmar, eu já falei aqui quando estava mencionando a Companhia de Jesus, mas na hora das provas do vestibular, é sempre legal relacionar, tá, a ação da contra-reforma com a colonização da América, especificamente do Brasil. Então, são dois pontos principais nesse caso, que eu já falei um deles, esse processo de conversão, de catequese, de cristianização do povo nativo, de expansão da fé cristã dentro do mundo novo, tá? E um segundo fator, não tão famoso assim, é a atuação das visitações. Nesse caso, é especificamente na América Portuguesa. No caso da América Espanhola, existiam tribunais ligados ao Santo Ofício, à Santa Inquisição. No caso da América Portuguesa, isso não ocorria. Então, o que acontecia? Periodicamente, membros do Santo Ofício, da Santa Inquisição, visitavam o território brasileiro, por isso o termo visitação. Nessas visitas, provavelmente quem era protestante, judeu, homossexual, deveria sair correndo. Os hereges eram procurados, eram caçados. Portanto, essa é uma diferença em relação à América Espanhola. Só para reafirmar, lá, na área de colonização espanhola, existiam representações diretas do Santo Ofício. No caso da América Portuguesa, não. Ocasionalmente, membros desse Santo Ofício procuravam no Brasil algumas pessoas que não se adequavam aos preceitos, aos dogmas católicos. Uma outra coisa para a gente fechar. Ronaldo, a igreja alcançou sucesso com a contra-reforma? Vocês sabem que não. Dá para ver que não deu certo esse objetivo de deter o protestantismo. Moramos no Brasil e sabemos que em cada canto que vamos encontramos diversas religiões chamadas de evangélicas, protestantes ou pentecostais. Portanto, a coisa não deu certo. O protestantismo proliferou, se diversificou. Tem uma outra coisa também que eu gosto de lembrar, é que esse concílio, o de Trento, tem uma visão, na minha opinião, muito sectarista e até violenta, porque ele diz que é completamente impossível a convivência harmônica entre cristãos católicos e protestantes. O que, pensando pela ótica cristã, é no mínimo estranho. Essa intolerância, na verdade, ela vai ser realmente questionada através do Concílio Vaticano II. O voto de 1962 a 63, para vocês terem uma ideia, no século XX. Esse concílio vai defender uma coisa maravilhosa chamada ecumenismo, tolerância, aceitação entre diferentes religiões. Demora,
Mas a rapaziada aprende, né? Que bom que a gente aprende. Mesmo demorando, que bom. Rapaziada, paramos por aqui, tá? Continuo torcendo para que vocês estejam se cuidando e valeu, até a próxima.